Teacher Ju aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre games, mais especificamente o Gran Fantasia, que é um jogo de MMORPG que eu joguei por muitos anos, parei e agora voltei a jogar de novo. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês o site. Ele é um jogo que vocês podem jogar tanto na Steam quanto baixar por aqui, eu tô jogando ele pela Steam. Ele foi lançado em 2009, eu comecei a jogar lá em 2011, 2012 mais ou menos. É, Joguei por muitos anos, aí eu parei de jogar porque perdi a graça, a galera sumiu do jogo. Eles lançaram várias classes novas também que tipo, não tava legal. O jogo acabou virando um jogo muito pay to win, e aí tá muito difícil, perdeu a graça. Aí eu acabei parando de jogar. Aí agora, recentemente, no finalzinho do ano passado, eles relançaram, porque a galera sumiu, né, dos servidores. Eram muitos servidores, era um pra cada idioma. Então a galera sumiu. E aí eles relançaram com esse nome, Grand Fantasia Origin, para se tornar um servidor único. E aí não fica tão vazio. E realmente, tô jogando já faz aí um mês, talvez um pouquinho mais, e não tá tão vazio assim não, tá gostosinho de jogar. Como eu disse, ele é um MMORPG, então você tem aqui as classes. Você começa escolhendo uma classe principal. E depois, quando você chegar no nível 30, você pode se transformar. Você pode escolher qual caminho você quer seguir, que são dois. Para cada classe tem duas ramificações. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui das classes. Warrior, que é o guerreiro. Antes disso, você é alguma outra coisa, tá? Warrior, você muda para Warrior no nível 15. E aí no 30 você escolhe se você quer ser Paladin ou Berserker. Não tô mostrando nada direito pra agora, tá? Berserker. Quando tinha em vários idiomas, em português era traduzido. Então, era guerreiro, paladino e o berserker era berserker mesmo. Então, essa aqui é aquela classe mais dano físico, warrior, né? Aí depois você escolhia se você queria ser paladin, e aí paladin era a classe tanque, e o berserker era a classe de alto DPS melee, ou seja, a classe que dá muito dano por minuto, físico perto. Vale lembrar que eu já joguei em todas as classes existentes nesse jogo, tá? Então, quando eu fiquei sabendo que ele tinha sido relançado, e que tinha sido relançado com classe nova, que não tinha na versão anterior, eu comecei a jogar justamente na classe nova. Mas, voltando aqui, apesar de eu ter a minha classe principal que eu mais gostava, Zerg e Paladin era uma classe que eu gostava também. Essas duas classes aqui eu cheguei a jogar bastante. Principalmente Paladin, foi quando eu comecei, eu não sabia jogar RPG, né? Então eu comecei como Paladin, pra não tomar dano, não morrer muito. Mas depois eu fiz o Zerg e também gostava bastante de jogar de Zerg. Aí vem a classe de dano à distância, que é os Archer. Então, arqueiro. Aí depois que você vira arqueiro, você escolhe se você quer ser Ranger ou, opa, ou Assassin. Aqui também era traduzido, tá? Tinha alguma coisa antes de Archer. Aí no 15 você virava Archer. E aí depois você escolhia se você queria ser Ranger, aí ficava Ranger mesmo, ou Assassino. O Ranger, ele era bem mais à distância mesmo. O assassino, ele até tinha dano à distância, mas ele era aquele campeão que dava dano à distância, mas ao mesmo tempo ele também tinha algumas skills pra você, tipo, pular em cima e dar dano físico de perto. E outras skills para você pular para trás, né? E conseguir essa distância para voltar a atirar de novo. Aí a gente tem o Priest, alguma coisa antes de Priest. No 15 você vira Priest. No 30 você escolhe se você quer ser Cleric ou Sage. O Priest, ele é o healer do jogo, ou seja, o campeão, o personagem que cura. Se você virar Cleric, aí sim, que é o clérigo, você vai realmente virar o curador. Tipo, praticamente todas as suas skills são de cura. Cura em grupo, cura pra uma pessoa só, cura pra você mesma, enfim. E o Sage, ele depois vira um sábio. Ele é uma classe bem divertida, porque ele era meio que um transformista.
Você podia jogar assim, né, de ser humano, mas você também podia se transformar em lobo, em gorila ou em águia. E aí, se você virava gorila, você era mais tanque, se, as skills pelo menos, né, eram mais de tanque. Então, se você fosse jogar principalmente de gorila, é bom você fazer um sábio tanque. Se você fosse jogar de águia, aí era dano mágico puro e à distância. E se você fosse virar lobo, era dano físico com um pouquinho de mágico, claro, mas era mais físico e de perto. Então você podia escolher se você queria ser um sábio que comba todas essas transformações, ou se você ia ser um sábio que joga principalmente de uma das transformações só, e aí você fazia todo a sua build voltada para aquela transformação. Então, se você jogar só de lobo, era mais, se focava mais em dano físico de perto. As classes que eu jogava, óbvio, óbvio, né? A minha principal, na verdade, porque eu joguei com todas. Mas a principal, cheguei assim mais longe, era a mais forte, a mais nível mais alto. Era o Mage, que era o mago, e que depois virou Necromancer, que era o necromante. E o Wizard era a bruxa. E o que o necromante fazia? Ele era uma classe mágica que tinha invocações. E essas invocações ajudavam muito. Então eu acho que é isso que eu me dei muito bem, porque as invocações ajudavam principalmente a você não. Classes de mágico normalmente tem pouca defesa, então quando você tinha invocação, normalmente os monstros, né, quando estava em DG, essas coisas atacavam primeiro a invocação para depois ir pra cima de você. Então dava um tempo aí para. Então quando você via que os monstros estavam em cima da invocação, dava tempo de você correr ou lançar alguma magia para se defender, alguma coisa assim. O mago, não. O mago era uma das classes que mais dava dano do jogo. Era eles e os berserkers. Mas eles não tinham muitas formas de se defender. Então, como eu sempre fui meio ruim, assim, para me defender, foi uma das classes que eu mais morria, assim. Mas eles eram muito bons. Eles normalmente usavam os elementos, e aí você tinha essas skills de acordo com os elementos, e aí você podia combar elementos ou escolher usar só as skills de um determinado elemento e se fortificar naquele elemento em si, né? Elementos são, tipo, de gelo, de escuridão, de fogo, água, eu não lembro todos, porque eu joguei pouco nessa classe. E aí tem as classes novas que eles acrescentaram aqui no jogo, nessa nova criação que eles fizeram. A primeira é a ninja, que aí de ninja você vira espião ou guarda imperial, né? Spy, Imperial Guard. É uma classe bem divertida, inclusive. Ela lembra um pouco o Archer, porque ela tem, né, o dano à distância, mas ainda assim ela não é tão à distância. Ela tem mais. Ela tem fontes de como ser melee. Eu não testei muito ainda as skills de Spy e Imperial Guard, porque eu acabei de chegar no 30, então eu não sei muito a diferença das duas classes. Eu sei que uma é um pouquinho mais perto, a outra é um pouquinho mais de longe. Mas logo no começo, quando você ainda é ninja, você já tem skills que você consegue pular em cima de quem você tá lutando e pular para se afastar. E a classe Soul Blade, que foi lançada muito recentemente. Eu não lembro nem qual é o nome das outras duas classificações que vocês vão que vai ter. Também não sei se é físico, se é mágico, como que é, imagino que seja mágico pelo nome. Eu gostei aqui da corzinha e do nome também, porque esse nome me lembra algo relacionado a necromante. Então, acabei de criar os chars, vou testar. Depois eu conto pra vocês mais sobre Soul Blade. Não achei coisas nem na internet ainda, de tão recente que é, acho que foi semana passada que lançaram. Então, não sei sobre eles, tá? E conforme eu for descobrindo, eu vou contando pra vocês. Vou também fazer um vídeo aqui falando sobre as armas que cada classe usa. Como eu já sei que eles usam aqui a foice, é, até lá já vou ter falado um pouco mais, vou ter jogado um pouco mais, aí talvez eu já consiga falar um pouquinho mais também da classe. Você começa o jogo. Cadê? Aqui na Ilha Silva. Depois eu vou mostrar um pouquinho da. No próximo vídeo eu mostro a gameplay pra vocês. Porque por enquanto eu joguei só até aqui. Com o Soul Blade, tá? Com o Ninja eu já joguei bem mais. E aí depois você escolhe se você quer ir para Caslow, Ilha ou Jali, que são as três cidades principais. E aí os mapas vão se desenvolvendo de acordo com esses três mapas, essas três cidades principais. E você também tem o Sprite. O Sprite é esse bichinho aqui. Ele é quem faz as suas armas, as suas armaduras e tudo mais. E aí tem um sprite específico para cada uma
dos itens que você precisa. Então, assim, é fácil conseguir item aqui por causa disso, nesse sentido, né? Só você escolher o sprite certo que você faz o sprite lá que você precisa. Tem o leilão também para você comprar, tudo mais, mas essas outras jogabilidades eu falo depois. E o sprite também, em português não tinha sido traduzido, era sprite mesmo. Sim, sprite igual ao refrigerante, é isso mesmo. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui. Nos próximos vídeos eu mostro para vocês gameplay, falar um pouquinho mais do jogo, mas meu veredito final está sendo ok. É um jogo que tá com um pouquinho de bug ainda, mas que mesmo assim tá divertido de jogar. Ele tá totalmente em inglês, porque dessa vez eles não lançaram com várias traduções. E é isso. Aí também ele não tá tão vazio igual tava antigamente, quando o pessoal começou a parar de jogar. E aí eu lembro que eu jogava tanto no servidor português quanto no servidor inglês, e os dois estavam bem abandonados. Não cheguei a testar outros servidores para ver. Esses dois aí estavam bem abandonados, tava bem sem graça de jogar. Mas agora já tá bem melhor. Então, é isso por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo.